Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Ana Beatriz Almeida e esse é o segundo Cartografia do Olhar aqui no Iguatemi Daily para SP Arte. Enfim, a gente vai continuar nossa travessia, né? Quem não viu, volta aqui um pouquinho antes. A gente tem um primeiro programa falando sobre o mar e a travessia, onde a gente analisou algumas obras produzidas sobre esse tema a partir de um olhar, né, não europeu. Agora, nesse segundo programa, a gente pisa em terra firme. Haha! E aí, bom, quem tiver perdido, dá pausa, volta do outro programa e volta para cá. Então, bom, gente, então, a primeira obra, depois dessa travessia, né, do Atlântico, que é uma travessia que povos fizeram no Caribe, fizeram nos Estados Unidos, nós fizemos aqui no Brasil, e aqui estamos resistindo, construindo também, já faz mais de 500 anos. A gente vai pensar sobre justamente isso, né? O que foram esses mais de 500 anos nascendo em cativeiro, né? Porque ninguém chegou aqui por vontade própria. Alguns chegaram, mas isso aí é questão para um outro projeto, outro programa. A gente conta, a gente fala sobre essa chegada aí por vontade para outro programa. Enfim, a gente vai olhar para essa série A Seita, do Moisés Patrício. Não é porque eu amo, é porque eu admiro, mas, enfim, um dos grandes artistas da nossa época. Primeiro é importante falar da série A Seita, que ele tem mais de 1000 obras da série A Seita. Mais de 1000. Essa série A Seita, a gente vê a mão do Moisés, essa obra, né? A gente vê a mão do Moisés na frente de um chão de pedra portuguesa. E nossa viagem já começa aí. O que é esse chão de pedras portuguesas? É importante pensar que o Moisés ele tem tirado selfies da mão dele, né? 1000 selfies da mão dele, assim, durante alguns anos, tentando estabelecer esse diálogo. E aí, aceita, 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 aceita. Esse jogo quase que obsessivo, assim, né? Com imagens sempre inéditas. Então, não há uma repetição de imagens nunca. E já são 1000 imagens. E dessas 1000, essas das pedras portuguesas são muito importantes para pensar o que é essa chegada, né, e essa permanência. Tema do Cartografia do Olhar de hoje: permanência e transfiguração, permanência e resistência, né? Bom, as pedras portuguesas, primeiro que elas são um patrimônio, assim, cultural, né? E aí a gente precisa entender que patrimônio cultural é esse. Porque as pedras portuguesas elas só conseguem ser feitas artesanalmente. Quer dizer que alguém tem que ir lá e quebrar essa pedra, né? Então tem uma fetichização aí dessa mão de obra escravizada, justamente, né? Na construção do país. E isso é uma das coisas que o Moisés vem questionar com a gente, né? Como a noção dessa mão de obra escravizada entra numa lógica de fetiche, né? O fetiche pela dor do outro, o fetiche pela miséria do outro, né? E aí ele volta com essa pergunta: você aceita? Né? E ao mesmo tempo a gente vê a mão do Moisés. Eu adoro fazer isso, porque parece que eu tô plagiando a obra. Enfim, a gente vê a mão do Moisés com uma chave no centro da mão, né? E aí ele vai dizer, bom, essa mão então aqui, ela é a chave para entender, né? Essa construção que está aqui atrás de pedras portuguesas. E o interessante é como Moisés lida com a mão como não só um suporte, mas um elemento de linguagem, né? E aí a gente precisa fazer um transporte para o que essa mão significa dentro da lógica simbólica na qual Moisés Patrício se inscreve. Bom, o Moisés Patrício é importante saber que ele não é só um dos artistas mais proeminentes dessa geração, né? Enfim, exposição em Nova York. Esse ano a gente vai ter uma grande exposição do Moisés aí em Berlim. Mas um dado fundamental do Moisés, que passa quase desapercebido na produção dele, é que ele é sacerdote. Moisés é babalorixá, né? E aí, como isso se relaciona com essa mão? Bom, uma das expressões mais usadas nas comunidades de matriz africana é exatamente de quem é a sua mão, ou quem é o seu
pai de santo, a sua mãe de santo, seu babalorixá, quem iniciou você. E aí, quem lembra do último programa que a gente falou sobre a Rosana Paulino, um dos problemas mais importantes de serem resolvidos na diáspora é a reconexão com os ancestrais. Então, o que que um babalorixá, né? Que um sacerdote do candomblé, que é essa religião que só existe no Brasil, e aí a gente vai se perguntar se é uma religião mesmo. Tem um livro que eu aconselho todo mundo a ler, que é a Formação do Candomblé, do Parés, do Nicolau Parés, né, que vai justamente trazer aí esses dados culturais para a gente, vai perguntar, bom, é uma religião ou é uma reorganização de manifestações culturais que permitem aí a manutenção de um tipo de humanidade que não existe no Ocidente, né? E aí, assim, dentro dessa lógica, o babalorixá é aquele que reconecta quem nasceu em cativeiro com a sua tradição ancestral, com a sua linhagem de antepassados, que é um dos grandes problemas, como a gente viu no último programa, da transposição do mar, né? Nascer em um lugar onde nenhum ancestral seu morreu. E aí os sacerdotes, eles vêm cumprir essa função. E como eles cumprem essa função? Eles cumprem essa função com as mãos. As mãos são um grande veículo de transmissão de força vital nas matrizes africanas que se reorganizam no Brasil, né? E então a gente pensa que essa mão é a principal forma de reconectar aquele cuja humanidade foi extraída de sua humanidade original. E aí a gente vai pensar, como assim de sua humanidade original? Bom, porque não existe uma só forma de humanidade, né? Para a gente pensar no Ocidente, o que determina a humanidade de alguém aqui em 2015 e na Europa, né? Bom, seu gênero determina se você é mais humano ou menos humano. Quanto você tem na sua conta bancária determina se você é mais humano ou menos humano. E a cor da sua pele determina se você, né, é mais humano ou se você vai ser abordado pela polícia, quem sabe morrer igual o George Floyd. Enfim, essas são definições ocidentais de humanidade, né? Essas definições. E não é assim em todos os lugares. Por exemplo, no Golfo do Benin, a humanidade ela se dá pela relação com os ancestrais. Aí a gente vai entendendo por que a Rosana Paulino ficou lá com 1.500 patuais e as imagens da família dela tentando, né, conversar aí com a galera do outro mundo. E a ética que você desenvolve enquanto você está aqui materializado, né? Porque, afinal de contas, a gente também é um ancestral, assim, no futuro, né? Então, assim, um ancestral em potencial, né? Então, tudo que é desenvolvido durante essa existência produz nosso conteúdo transcendental, que os nossos filhos, netos, sobrinhos vão ter que dar depois que a gente morrer, né? Então, basicamente, a noção de humanidade para os povos do Golfo do Benin é muito relacionada com a relação ancestral e a sua ética material, concreta, né? Então, o que você faz com o tempo de vida que você tem sobre a Terra. E aí, a transição entre uma humanidade e outra é feita pelo sacerdote, porque o sacerdote te reconecta com as pessoas da sua família que já passaram aqui pelo planeta Terra e te lembra, né, aí de qual ética, né, é mais adequada, qual é a sua missão nesse tempinho que você passa aqui, por esse lugar chamado mundo, né? E aí eu acho que então, e como ele faz isso? Ele faz isso a partir da mão, né? Da relação da mão com a cabeça, ou o destino, né? Ou a divindade pessoal de cada um. E essa é a função do Moisés dentro das matrizes africanas, assim, das comunidades de matriz africana. Então, é interessante como essa mão, né, pergunta se você aceita e traz consigo a história também de como esse país foi construído partindo da escravidão. Acho que essa obra diz muito sobre muita coisa, assim, e
Para complementar, né, essa trajetória assim, de permanência, a gente tem essa segunda obra do Obá, que é Atos de Transfiguração, né? Bom, nessa segunda obra do Obá, ele pergunta como fazer um santo. Então, vocês percebem que tem aí um diálogo, né? Então, um fala, bom, vamos mudar aqui a chave da humanidade, vamos conectar aqui com outra perspectiva de humanidade. E o Obá pergunta, bom, como que eu faço um santo? E aí é importante porque o Obá, ele sofreu uma perseguição enorme por conta dessa obra. E ele, inclusive, se exilou um tempo em Nova York, eu acho, por conta aí dessa performance, onde ele pega uma Nossa Senhora da Aparecida, né? E é importante lembrar o quanto a Nossa Senhora da Aparecida ela é importante para a construção do Brasil mesmo, né? Para a identidade nacional, né? E essa Nossa Senhora Aparecida, ela não é um fenômeno só brasileiro. A gente tem na Catalunha lá Madonna Negra, Nossa Senhora dos Cobres, em Cuba também. Assim, as Madonas negras, né, as Nossas Senhoras Aparecidas ou as Nossas Senhoras de pele escura, elas são, na verdade, muito antigas. A da Catalunha mesmo, que é de Montserrat, se não me engano, ela vai ali de 1200, ela aparece em 1200, ela é fundadora da Catalunha. E aí isso é uma história sobre como o catolicismo já foi negro e como ele precisou se branquear, né, para cumprir um projeto de globalização. Mas isso aí acho que a gente deixa para a próxima SP Arte, né? Enfim, e aí a gente tem essa coisa dessa Aparecida, Nossa Senhora da Aparecida Negra, né, que existe desde 1200, até antes talvez, e aí é retomada nesse momento da escravidão no Brasil. Principalmente pelos povos que construíram, né, a nação. E o Obá pega essa figura e rala essa figura, né, num ralador mesmo, um ralador enorme. E aí o pó dessa figura cai sobre uma gamela, né? E o pó da Nossa Senhora Aparecida é um pó branco. Isso é muito interessante, porque aí a gente volta a pensar, né, também numa lógica aí que a Juliana usou para construir a instalação dela, como a cor traz em si uma ética partindo de uma estética, né, para povos que não são aí do Ocidente, nem são eurocentrados. Bom, a cor branca, ela é muito relacionada com os ancestrais mesmo. A cor branca, ela é necessariamente a cor que conecta aquele que é materializado, tal como eu sou materializado. Vocês também estão materializados, espero. Com quem antes, né, dessa vida, porque a lógica de família é essa, né? Quem viveu para que você possa viver. E o branco, ele vem nesse sentido. Então, o branco, ele é um significativo de morte, mas é importante pensar o quanto a morte para alguns povos não significa o luto. A morte, ela significa uma mudança e uma continuidade ao mesmo tempo. E aí, esse pó branco da Nossa Senhora que ele rala no ralador, cai numa gameleira. E o que é numa gameleira? Perdão, numa gamela. E o que é uma gamela? Bom, a gamela é esse recipiente sagrado, né, que as comunidades de matriz africana utilizam para servir alimentos às divindades. Então a gente pensa que ele pega uma santa, rala a santa, e essa santa se transforma nesse pó, né, ancestral, né, esse pó que conecta o indivíduo com todas as individualidades que existiram para que ele pudesse estar ali, contido num recipiente onde se entrega comida para as divindades, que são seres que já existiram e agora ocupam um espaço metafísico nas existências, né? Basicamente, isso é a lógica de um orixá, né? É um espaço metafísico. Bom,
Se vocês quiserem dar uma olhada, a SPAT tem várias obras que vão falar mais sobre esse lugar metafísico da existência. Na própria Undum, a gente tem na plataforma Undum Art Platform, né? Que é, enfim, uma plataforma entre eu e Moisés, e a Keina Elilson, a atual e primeira diretora negra do MAN, a Camila Rocha Campos e João Simões também. A gente tem um acervo de arte conceitual, onde essa relação entre o destino, os números e o invisível é explicada, assim, né, pelas senhoras, as lideranças aí mais velhas do candomblé, né, e essas lideranças negras. Também tem outros artistas, a Galeria Estação, tem muitos artistas que vão falar também dessa relação transcendental. Enfim, vocês procurando ali, vocês acham essa temática, que ela está muito presente na arte. E aí, esse pó, que tem essa dimensão, é depositado na gamela, e a gamela, ela é nada mais do que um recipiente, né, cuja relação entre a matéria e o transcendente, né, tá posta ali, e ela vem da gameleira, né? A árvore gameleira é a árvore com a qual se fazem as gamelas, né? E aí a gameleira é uma árvore relacionada com um orixá chamado Iroko, né? Iroko é um orixá que está relacionado justamente com essa relação entre os vivos e a dimensão transcendental de quem já existiu dentro do candomblé brasileiro, por conta do Iroko, né, que essas existências transcendentes conseguem retornar para a Terra e se relacionar com os homens. Também há relatos aí, principalmente no acervo de Cachoeira, que foi a cidade que recebeu o maior número de etnias vindas do continente africano, que o Iroko seria o baobá brasileiro, né? E baobá brasileiro é a árvore da memória e do esquecimento. Então, eles dizem que quando as pessoas saíam ali da costa do Golfo do Benin, elas eram obrigadas a rodarem 7 vezes em torno do baobá para que elas não lembrassem dos familiares. Aí volta aquela noção de humanidade e família, né? Aquela noção de humanidade ancestral. Elas davam a volta 7 vezes em torno do baobá, com o objetivo de fazer com que eles não se lembrassem mais dos ancestrais. E o que se entendia era que, a partir do esquecimento dos ancestrais, ou a partir do esquecimento dos seus antepassados, você perderia a humanidade. E isso tornava possível, dentro da lógica das matrizes ali do Golfo do Benin, a escravização sem um efeito colateral. E aí, né, agora, sei lá, 3, 4 meses de manifestos contra a morte do George Floyd, a gente percebe que essa operação não deu muito certo. Bom, a questão é, a gente tem essa árvore do esquecimento no Golfo do Benin. Quando essas pessoas chegam em Cachoeira, que foi esse maior porto que recebeu, né, etnias de todo o continente africano mesmo, a gente encontra a gameleira, e a gameleira é entendida como o baobá brasileiro. Então, no Recôncavo Baiano, principalmente, a gente tem esses registros de que as pessoas davam 7 voltas em sentido anti-horário, né, na gameleira, a fim, não de relembrar, mas de dizer aos seus antepassados que não os esqueceram, né? E aí é muito interessante pensar como essa árvore vai servir de matéria-prima para produzir esse artefato que recebe a comida, né, dos ancestrais. E aí, então, a operação do Obá consiste em transformar, né, essa imagem católica, que na verdade é anterior à modernidade, logo anterior à escravidão, num pó branco que reconecta aos ancestrais, aos antepassados, depositar esse pó branco num recipiente sagrado e devotivo, que tem uma conexão com a memória, né? E se pintar desse pó branco, que tem essa relação com a morte e com o luto, né?
E aí a pergunta, talvez, no meio dessa operação toda, seja, bom, se o pó branco, né, o branco significa aí o luto, e também os antepassados, né, quando o Obá retira desse objeto sagrado onde os deuses comem esse pó e se pinta com esse pó da morte, o que ele quer dizer? Eu não acho que isso tem uma resposta imediata. Eu tenho a minha resposta, acho que cada um vai ter a sua resposta. Independente de qual seja a resposta, é importante dizer que a gente chegou ao fim dessa jornada com mais perguntas do que respostas. E o nosso interesse era esse mesmo, despertar outros lugares de fazer perguntas à arte, né? Principalmente perguntas que venham de pontos de partida e perspectivas que não têm a Europa como centro, né? De cartografar o nosso olhar a partir de outras perguntas. É isso. Muito obrigada. Continuem aí dando uma olhada no Iguatemi Daily, nas programações da SP Arte. A gente também vai ter um curso sobre arte decolonial. Vocês fiquem atentos aí. E acho que vocês vão olhar as obras da SP Arte agora com outro olhar, certo? Então, até a próxima. Obrigada.